Quem aguentou bravamente a primeira parte do GP da Austrália, em que praticamente ninguém passou ninguém, foi brindado com uma corrida cheia de alternativas na segunda parte. Teve uma pancada de chuva que abriu muita coisa. Quase o Max Verstappen conseguiu vencer, o que seria algo improvável no começo do final de semana, mas o Lando Norris se segurou com o carro danificado, com o assoalho danificado, e venceu uma corrida que mostrou que a McLaren começa o ano com vantagem. Essa corrida também foi o terror dos estreantes, né? Só o Kimi Antonelli conseguiu se dar bem, se deu muito bem, de 16º para 4º. Um dos pilotos que ficaram pelo caminho foi o Gabriel Bortoleto, e essa foi a pergunta que mais se repetiu entre o que vocês mandaram para mim lá no My F1 Live. Vou aproveitar que chegou bastante gente do final da temporada passada para explicar como funciona o Gil Responde. Aqui eu atendo aos pedidos de vocês. Então, depois de toda a corrida, eu abro uma caixinha de perguntas nos meus stories, lá no meu Instagram, uma F1 Live. As perguntas que mais se repetem e as mais curiosas eu respondo por aqui. Então, o que a gente tem no cardápio? A questão do acidente do Gabriel, o que aconteceu, se essa diferença da McLaren para o Verstappen no meio da corrida é real, ou se o Verstappen acabou com o pneu dele, o que aconteceu na McLaren para eles terem dado ordens de equipe já na primeira corrida do ano, muitas e muitas perguntas sobre a Ferrari, onde foi parar o ritmo da Ferrari, por que o Vassan não se livra do pessoal da estratégia, o que está acontecendo com os engenheiros brigando com os pilotos, o que está rolando na Ferrari, sobre os novatos, quem saiu ganhando, quem saiu perdendo nessa primeira corrida do ano, também detalhes sobre o safety car e uma pergunta final curiosa, por que os jornalistas apostaram que o Bortoleto vai marcar pontos. Existe um contexto para isso e eu vou explicar no final aqui do Gil Responde. Começando sobre variadas perguntas sobre o Bortoleto, principalmente o carro do Gabriel quebrou antes dele bater no muro. Perguntaram também sobre o ritmo dele e sobre a punição, muita gente confundindo aí se ele pagou ou não pagou a punição para o unsafe release. Ele pagou sim, pagou na segunda parada dele, que saiu antes, a punição saiu logo antes, então a equipe é obrigada a pagar logo na primeira oportunidade, a primeira parada no box, e eles fizeram isso, né? Essa parada que ele fez para trocar o pneu de pista seca para o pneu intermediário, e foi logo antes dele bater. Sobre o ritmo dele, o ritmo estava bom, chegou um determinado momento da corrida, ele estava uns 2,5 segundos atrás do Nico, e ele começa a perguntar como que eu tô em relação ao Nico, querendo ter uma referência. Ele estava correndo meio sozinho, né, nesse momento da prova, e ele chega a ouvir da equipe: tá, você tá perguntando por quê? Você acha que o Nico tá te segurando? E ele, bem sincerão, falou: não tô perguntando por isso, eu não vou mentir, ele não tá me segurando não, eu só quero ter uma referência. E sabe que quando a equipe pergunta nesse tom, né, no sentido do piloto, se o piloto fala sim, ele tá me segurando, vai a mensagem pro piloto que tá na frente: olha, ou você acelera ou o seu companheiro vai te passar, né? E o Gabriel foi bastante sincero, falou: não, ele não tá me segurando, eu só quero saber, né? E ele tava andando no mesmo ritmo do Hülkenberg. No momento em que ele bateu, ele estava mais rápido, ele estava tentando descontar o tempo que ele perdeu atrás do safety car, que eu vou comentar sobre isso mais adiante, e também o tempo que ele perdeu com essa punição que ele pagou pelo unsafe release. Aliás, essa punição, a Sauber falou: olha, a gente não... Existe um limite, um cálculo para eles saberem qual é o limite para eles liberarem o piloto, para o piloto não ir no caminho do outro no pit lane para não levar a punição. E eles acreditam que eles seguiram os procedimentos deles, mas que o Gabriel demorou um pouco para sair porque o asfalto ali estava escorregadio. Então, talvez eles vão mudar esses cálculos aí para esse tipo de situação, porque ele estava colocando o pneu de pista seca com o pit lane ainda um pouco molhado. Indo para o acidente, se o carro dele quebrou antes, não, dá para ver que claramente a suspensão estoura antes dele bater no muro. O que aconteceu ali? Fui perguntar para o diretor técnico, o
James Key sobre isso. Primeiro sobre os problemas de freio, que desde a primeira volta ele falou brake failure. E o engenheiro dele estava falando que não, é alguma coisa no seu volante que está apitando para você, não se importe com isso. Ele, não é meu volante, eu estou sentindo meu freio que está muito longo. E depois, logo antes da batida dele, algumas voltas antes, o engenheiro fala, então você vai ter que resetar uma coisa no seu sistema ali o tempo inteiro para resolver essa questão do freio. Ali, naquele momento da batida, logo que ele bate, ele fala que foi o freio, mas ali ele não aciona muito o freio no ponto que ele está na pista, né? O que chamou a atenção é aquela suspensão quebrando. Segundo o James Key, no domingo à noite, o que eles puderam ver nos dados de telemetria, que nada aponta que a suspensão tenha quebrado antes dele pegar aquela zebra ali e que antes dele perder o carro. E que seria possível que pelo movimento do carro, então o carro ele vai de costas com muita velocidade, o carro bastante apoiado exatamente naquele pneu e que aquilo pode ter forçado muito a suspensão, porque é algo completamente não natural aquele movimento para a suspensão. Então isso pode sim ter acontecido e essa é a explicação da Sauber. Então a suspensão não teria sido o motivo pelo qual ele perdeu o carro, o que corrobora com o que ele mesmo disse. Perdeu o carro porque estava tentando descontar todo o tempo que ele perdeu com o safety car e com a punição. Falando lá na frente, a McLaren, a diferença que a McLaren abriu para o Verstappen quando a pista estava secando é normal ou o pneu estava ruim? As duas coisas, porque para conseguir acompanhar o Lando, o Max Verstappen teve que forçar mais o pneu do que o Lando estava forçando, né? Porque o ritmo da Red Bull nesse momento é pior do que o ritmo da McLaren. Tantas vezes nos últimos anos, os pilotos que estavam tentando acompanhar o Max Verstappen sofreram desse mal, né? Justamente por terem o ritmo pior, e dessa vez foi ele. O que está acontecendo com a McLaren é que eles conseguem manter a temperatura dos pneus mais estável por mais tempo. Essa foi uma grande diferença na classificação para eles. Como que a gente sabe disso? Pega os setores, o último setor, eles destroem todo mundo. Todo mundo estava superaquecendo os pneus no último setor e eles não. E durante a corrida, principalmente nessa fase em que eles estão usando intermediários e a pista está secando, também os pneus tendem a se superaquecer quando não tem água, né? O pneu intermediário. E nesse cenário também a McLaren começou a voar na frente da Red Bull e na frente de todos os outros, porque é um carro mais equilibrado, é um carro que desliza menos e com isso diminui o aumento da temperatura de pneu não é tão grande quanto dos demais. Ainda sobre a McLaren, a equipe impediu o Oscar de ganhar em casa com as Papaya Rules. Bom, quando o Piastri passa o Verstappen, né, o Verstappen vai reto, o Piastri passa ele, e em 10 voltas ele tira 2,5 segundos do Norris, que tem o mesmo carro. Aí você pode falar, o Norris estava administrando os pneus. Ok, mas se fosse só isso, o Norris jamais ia deixar o Piastri chegar na zona de DRS dele. E o Piastri chegou. Então isso indica que o Piastri tinha assim mais ritmo. E aí o Piastri chega e está naquela fase da corrida em que os engenheiros estão olhando para os radares para saber quando que vai chegar a chuva. Eles sabem que tem uma pancada de chuva chegando e eles querem que os pilotos aguentem na pista até chegar essa pancada, porque aí você evita colocar o pneu de pista seca e voltar para o pneu de pista molhada, que foi o que acabou acontecendo. Pela corrida estar nesse momento, a McLaren decide congelar a disputa entre os dois. Essa foi a justificativa do André Stella. Depois de 3 voltas, eles mudam de ideia. O interessante desse ponto da corrida, desse momento da corrida, é que a comunicação do Oscar Piastri é bastante assertiva e direta. Ele fala, olha, eu mostrei que eu tenho ritmo. E fica o recado aí. Então, vai ser muito interessante ver como a McLaren vai lidar com esses dois pilotos.
principalmente se eles tiverem uma vantagem e se a disputa ficar entre os dois mesmo, né? Se eles vão liberar até o final, até porque acabaram de renovar o contrato do Piastri. O Piastri está cheio de moral dentro da equipe, demonstrou nesse final de semana o porquê disso, andou bem mais perto do Norris em relação à média do que ele andou no ano passado durante todo esse final de semana, e essa disputa aí vai pegar fogo. Começar a falar sobre a Ferrari. Antes de eu falar da Ferrari, eu queria deixar um recado aqui, começando a temporada, para quem quer estar bem informado com o mundo da Fórmula 1, estar bem informado com alguém que tá lá. Inclusive, me desculpe se eu tiver algum meio confusa hoje, mas eu tô com bastante sono, porque eu vim da Austrália para a China, já não dormi muito à noite, então se eu errar o nome de algum piloto, alguma equipe, dá um desconto, tá? Mas eu queria falar sobre o meu projeto no Catarse. É uma comunidade e também uma comunidade de fãs que inclusive está crescendo bastante, o pessoal interagindo bastante no grupo. Tem até um bingo dentro do grupo no Paddock da Fórmula 1 com a Ju nesse ano, com prêmios. E tem também podcast, tem live, as pessoas podem falar comigo diretamente no sábado ou no domingo, dependendo do horário da corrida. Tem newsletters e as assinaturas começam a partir de R$18, vale a pena conferir. Onde foi parar o ritmo da Ferrari? Bom, essa é uma boa pergunta de $1 milhão. Eles ainda estavam tentando descobrir o que aconteceu. O que tá com cara é que esse carro da Ferrari, como o carro do ano passado, mesmo eles tendo mexido na suspensão do carro para evitar isso, ele continua com a característica de funcionar só numa janela bastante pequena de funcionamento. Os avisos disso já tinham vindo no último dia de testes da pré-temporada. O carro tinha funcionado muito bem nos 2 primeiros dias e no último dia o carro não funcionou bem. E é isso que aconteceu nesse final de semana do GP da Austrália, lembrando que na sexta-feira o carro estava bem e depois as temperaturas aumentaram bastante no sábado e caíram bastante, também com chuva, no domingo, e nesses 2 cenários mais extremos o carro não funcionou bem. No sábado o pneu detonou no último setor, uma diferença muito grande em relação à McLaren no último setor, maior do que com as outras equipes, e no domingo eles inclusive estavam com pouca velocidade de reta. Então, muita coisa para ser resolvida aí na Ferrari. A Ferrari que demonstrou outros problemas também, né? E daí que vem a pergunta, por que o Vassan não troca a equipe de estratégia inteira da Ferrari? Eles são memes há anos. Essa é uma pergunta que já faziam pro Mattia Binotto, e a resposta que o Binotto deu foi uma resposta, porque é uma coisa bem Ferrari, né? Troca todo mundo, né? É tipo time de futebol brasileiro, né? Troca o técnico, tem que cair todo mundo e tal. A Ferrari funciona assim também. Com o Binotto não funcionou. O Binotto pensou de uma outra maneira. Falou, olha, o que está errado com as nossas estratégias? O nosso modelo de pneu está errado para entrar nos nossos computadores, os resultados eles dão resultados que não são vistos também na pista e por isso a nossa estratégia está errada. E o Binotto foi lá e foi substituindo gente que fazia esses modelos de pneu, qual era a maneira de fazer isso, e isso foi melhorando a estratégia da Ferrari, tanto que quando o Vassan assumiu, a estratégia já estava muito melhor, eles já estavam cometendo menos erros. E o que aconteceu nessa corrida não dá muito para falar que é um erro de estratégia. Foi uma aposta feita porque eles estavam lá atrás, uma aposta feita porque eles não têm ritmo. Então o problema nessa corrida não foi a estratégia, e sim a falta de ritmo. Você pode até falar, o Hamilton estava mais para trás, estava preso atrás de carros mais fracos, lembrando que nessa primeira parte da corrida em que ele estava preso ali, ninguém passou ninguém, né? Só havia um trilho, então estava muito complicado tentar passar. Mas se você olha o ritmo do Leclerc, que estava com o Russell na frente dele, o Leclerc vai perdendo terreno para o Russell. E não era isso que a gente esperava antes dessa etapa começar, que eles perdessem tempo
para a Mercedes. Perdeu 5, 6 segundos naquela primeira parte da corrida, mas não era o que era esperado. Então, o que faltou para a Ferrari foi ritmo e não foi a estratégia. A estratégia, quando chega ali, começa a chover, os pilotos estão com pneu de pista seca e eles sabem que vai ser uma chuva, vai ser uma pancada e vai parar, perdeu para os 5, perdeu para 500, né? Vamos lá e se der certo vai ser a melhor jogada possível. Foi a mesma coisa que a Red Bull fez também, né? Porque eles viram que em ritmo puro eles não iam conseguir bater a Mercedes. Mas também teve uma outra questão na Ferrari. O engenheiro do Hamilton é o mesmo do Sainz o ano passado? Ele é bom? Por que vem essa pergunta aqui? Porque teve muito atrito entre o Hamilton e o engenheiro dele, o Riccardo Adami, nessa primeira corrida da temporada, inclusive entre o Charles Leclerc e o engenheiro dele também, que geralmente se dão bem, mas parece que rolaram alguns atritos. Sobre o Leclerc, eu até perguntei para ele, ele falou, não vou falar com a imprensa sobre isso, a gente vai falar internamente. Dava para sentir uma tensão que vem do fato de que eles estão muito piores do que eles imaginavam que eles estariam. Então tem um desconto aí. Sobre o Adami, é normal que ele e o Hamilton precisem de algumas corridas para se acertarem. Depois o Hamilton, e também é normal que o piloto seja ríspido durante a corrida, mais ríspido do que ele seria numa reunião cara a cara, ele com o engenheiro, né? E o Hamilton depois falou mais tranquilamente, falou, não, eu não gosto que falem muito comigo durante a corrida, ele estava tentando dar o máximo de suporte para mim e a gente vai conversar para chegar no meio termo do que eu preciso e o que ele pode dar para mim. Isso é normal. Sobre o Adami ser ou não bom, ele era sim o engenheiro do Sainz e ele era o engenheiro do Sebastian Vettel. E foi o Vettel que recomendou para o Hamilton, pode confiar nesse cara, esse cara é muito bom, você vai trabalhar bem com ele. Então é uma questão mais de azeitar essa relação entre o Hamilton e seu novo engenheiro de corrida. E quais os novatos que ganham moral e que perdem moral nessa corrida em que 4 deles abandonaram, contando o Liam Lawson nesses 4 aí. Foi um teste difícil, né? Pista molhada e muita rajada de vento também. O Kimi Antonelli, que foi de 16º para 4º e fez 3 ultrapassagens, foi o piloto que mais fez ultrapassagens nessa corrida, que não teve muita troca de posição. Mesmo ele rodou e se tivesse rodado em algum outro ponto da corrida, seria mais difícil ele segurar. Então, todo mundo estava no fio da navalha, mas alguns tiveram um desempenho melhor do que outros. Antonelli, com certeza, era um tipo de corrida em que alguém com pouquíssima experiência como ele poderia cometer uma série de erros, só cometeu um grande erro ali e foi muito bem, foi para cima, fez ultrapassagens. Depois, o segundo que eu colocaria que se deu bem foi o Bortoleto. Conversei com bastante gente depois da corrida e todo mundo com uma visão bastante positiva dele. A gente conhece ele, sabe que ele vai pensar, eu forcei muito no Q2 e acabei errando, eu forcei muito na corrida e acabei errando, o que eu posso fazer para que isso não se repita, mas o ritmo dele foi bastante positivo e até aquele momento ali ele não tinha cometido nenhum outro grande erro na corrida. O Durham foi até melhor ao longo do final de semana do que se esperava, ficou mais perto do Gasly do que se esperava, mas uma batida na primeira volta é uma batida na primeira volta. O Raja perdeu para o Tsunoda o tempo todo, mas também é fato que o Tsunoda impressionou muita gente, fez um final de semana muito bom, foi um dos pilotos que apostaram ficar na pista com o pneu slick quando choveu e acabou não se dando bem no final, mas foi muito bem o Tsunoda. E o Raja não tem muito como defender, né? Que bater na volta de apresentação, mesmo numa situação difícil, é difícil defendê-lo. E o Berman já destruiu o final de semana dele nos treinos livres ainda, né? O Berman que a gente já começa a ouvir, mesmo sendo britânico, começa a ouvir, ele
pessoal da Prema na Fórmula 2 já falava que ele não era lá essas coisas. Vamos ver o que acontece com o Oliver Bearman ao longo desse ano. Ele que foi muito bem na primeira corrida que ele fez com a Ferrari, né, substituindo o Carlos Sainz, mas depois ali não impressionou tanto quanto naquela primeira corrida. E para falar que são 4 que abandonaram, é o Liam Lawson, um dos estreantes, né? Um dos pilotos que está fazendo a sua primeira temporada completa. O Liam Lawson já está chegando não com as melhores peças da Red Bull, porque já está, né, dá uma escapada aqui e outra ali, já começa o remendo no carro, e isso já vai para essa etapa da China também. E é a mesma história do Sérgio Pérez, né? O Sérgio Pérez deve estar rindo à toa, que o Liam Lawson falou que ia fazer um trabalho melhor do que o dele, mas realmente é difícil, esse carro é difícil de controlar. O Verstappen é um cara que tem uma sensibilidade muito aguçada, e é por isso que ele consegue controlar o carro, e quem estiver no segundo carro vai sofrer mesmo, e aí é aquela coisa, sofre, dá uma escapadinha aqui, ali, o carro é remendado e cada vez fica pior. Realmente não começou nada bem o Liam Lawson. Por que a demora em liberar os retardatários no safety car do Alonso? O Bortoleto acabou ficando a 10 segundos do Hülkenberg. Não dava para liberar porque tinha Marshall, tinha fiscal na pista e tinha um trator na pista também. Inclusive, teve muita pergunta sobre isso. Tudo bem ter um trator na pista e não dar a bandeira vermelha? É um procedimento novo que eles estão estreando esse ano. Os pilotos falaram que tudo bem por eles, que funcionou. O procedimento é o seguinte, mesmo com safety car, entra um trator, o mini setor em que está o trator, ele fica com a bandeira amarela dupla e o piloto recebe um delta acima, né, do ritmo que o safety car está imprimindo, para ele diminuir ainda mais a velocidade exatamente onde está o trator. Os pilotos disseram que isso funcionou, nem todos. O Leclerc falou, quantas vezes a gente já falou na reunião, né, o Leclerc que perdeu um grande amigo dele, mentor dele, numa situação dessa de trator na pista. Então não é uma coisa que todos os pilotos gostam desse tipo de solução para o trator entrar na pista sem ter uma bandeira vermelha, mas esse já era um combinado entre os pilotos e a direção de prova. Então tinha trator, tinha fiscal de pista dentro da pista limpando. Claro que eles não vão liberar os pilotos para descontarem uma volta, eles liberaram depois de várias voltas e por isso que não esperaram os retardatários chegarem no final do pelotão. Não existe nada na regra que obrigue o diretor de prova a esperar isso. Então, infelizmente para o Gabriel Bortoleto, ele não tinha levado uma volta do Lando Norris quando deu o safety car, mas ele acabou levando uma volta porque ele teve que esperar o Nico Hülkenberg. Então, são coisas que fugiram completamente do poder dele. E finalizando, por que os jornalistas apostaram em pontos para o Gabriel? Isso tem a ver com uma brincadeira que eu faço com vários colegas todo ano. A gente pega algumas perguntas no começo do ano, quem vai ser o campeão, claro, quando, e perguntas que têm a ver com essa temporada, né, a temporada atual. É uma brincadeira, alguns fazem sério, alguns fazem para ganhar sozinhos, né, porque essa é a graça da aposta. A minha aposta é para ganhar sozinha. Eu apostei no Piastri para ser campeão do mundo, que eu vi que ninguém mais tinha apostado. E aí eles colocaram uma pergunta, quantos pontos o Bortoleto vai fazer esse ano? E é uma brincadeira, meio que em minha homenagem, uma brincadeira comigo, falar sobre o Bortoleto nessa nossa aposta, né? Que todos os meus amigos, a maioria são ingleses, tem um australiano que respondeu, tem um chinês que respondeu, e o chinês colocou que o Bortoleto ia fazer 12 pontos nesse ano, o que me obrigou a colocar que ele vai fazer 13, porque eu, brasileira, vou apostar em mais pontos do que todos os outros apostaram, né? Mas foi por isso. Mas o mais legal que muita gente
percebeu é que todo mundo apostou que o Gabriel vai pontuar nessa temporada. Isso tem a ver com a impressão boa que ele tem passado e também tem a ver com o fato que a Sauber melhorou em relação ao ano passado. A Sauber que a gente vai ver é mais aquela Sauber das últimas corridas de 2024 do que aquela Sauber que ficou o tempão sem pontuar. Na verdade, o Hülkenberg já fez mais pontos nessa corrida do que a Sauber teve por todo o ano de 2024. Esse foi o Ju Responde da primeira etapa do ano. Eu já volto logo depois do GP da China com todos os detalhes dessa segunda etapa. Essa segunda etapa que é uma sprint, que também deve ser muito desafiadora para os estreantes.